Sequências de atividades 2, aulas 1 e 2. Razão entre duas grandezas. Página 69. A razão entre duas grandezas diferentes é a divisão entre as medidas dessas grandezas. Então, se eu dividir duas grandezas, eu vou ter uma razão. Então, no caso aqui, exemplo, 300 mil habitantes dividido por 520 km². Então, se eu dividir aqui, eu vou ter uma razão. 200 km dividido por 5 horas. Se eu dividir, eu vou ter uma razão. Chamamos de grandeza o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo, etc. Vale recordar que a razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, é dada por A dividido por B. Então, grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Então, eu posso medir o volume, posso medir a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo. Então, tudo que tem um valor numérico é chamado de grandezas. Então, razão entre as grandezas, razão entre dois números, é a divisão de uma grandeza por outra. Só que esse número aqui de baixo tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque não existe nenhum número que eu possa dividir por zero. Segue um exemplo em que podemos aplicar o significado de razão entre duas grandezas. Exemplo: a cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, possui uma população estimada para o ano de 2019 de 2.872.347 habitantes e uma área territorial de 693.453 km². Qual é a densidade demográfica desse município? Então, para calcular a densidade demográfica, eu pego o número de habitantes da cidade e divido pela área da cidade. Então, no caso, eu quero saber a densidade demográfica de Salvador. Eu vou pegar o número de habitantes que tem em Salvador e dividir pela área do território lá de Salvador. Então, eu dividindo o número de habitantes pela área, eu vou ter a densidade demográfica. No caso daqui, eu vou dividir toda a população, dividido pela área, eu vou ter aqui a densidade demográfica de Salvador. Essa é a razão. Então, essa razão significa que em cada quilômetro quadrado existem, em média, 4.014 habitantes. Nesse problema, vimos que a densidade demográfica é a razão entre duas grandezas, habitante por área. Então, se eu dividir o número de habitantes por área, eu vou ter a densidade demográfica. Então, no caso aqui, está a população, habitantes por quilômetro quadrado. Então, quer dizer, a cada quilômetro quadrado existe 4.014 pessoas. 70. Exercício 1. Durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3 gols. Responda. Letra A. Qual a razão entre os chutes a gol e os gols marcados? Então, chutes a gols foram 7 e gols marcados foram 3. Então, a razão é de 7 para 3. Na B, qual é a razão entre os gols marcados e os chutes a gols? Então, gols marcados foram 3. Então, 3. E chutes a gol foram 7. Então, 3 sétimos. Página 70. Exercício 2. Um pote de azeitonas possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual a razão entre o peso líquido e o peso bruto do pote? Então, razão é a divisão. Então, eu quero saber a razão do peso líquido por peso bruto. Então, eu vou dividir o peso líquido pelo peso bruto. O peso líquido é 250 gramas e o peso bruto é 300. Então, cancela o zero dividindo por 10 e depois divide por 5. 25 dividido por 5, simplificando, 25 dividido por 5 vai dar 5. 30 dividido por 5 dá 6. Então, a razão é 5 para 6, 5 sextos. Página 70, exercício 3. Na Olimpíada de Língua Portuguesa do colégio, Jefferson resolveu 40 questões e acertou 24. Cibele resolveu 40 questões e acertou 28. Quem apresentou o melhor desempenho? Então, Jefferson, de 40 questões, ele acertou 24. Então, simplificando aqui por 8, 40 dividido por 8 vai dar 5. 24 dividido por 8 vai dar 3. Então, a cada 5 questões, ele acertou 3. Cibele, de 40 questões, ela acertou 28. Então, aqui dá para simplificar por
4. 40 dividido por 4 vai dar 10. 28 dividido por 4 vai dar 7. Então, a cada 10 questões, ela acertou 7. Então, quem teve o melhor desempenho aqui foi Cibele, porque ela acertou muito mais num grupo de... A razão foi maior aqui no caso, então a Cibele acertou mais, teve melhor desempenho. Na 70 do exercício 4. Em uma escola, o grupo docente é composto por 30 mulheres e 18 homens. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então, 30 mulheres, 30 e 18 homens, 30 para 18. Simplificando aqui por 6, 30 dividido por 6 dá 5, 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, a razão é 5 para 3. A cada 5 mulheres, são 3 homens equivalentes. Página 71, exercício 5. Joana e Paula fizeram caminhadas juntas em uma pista circular. Joana deu 8 voltas em 40 minutos e Paula 10 voltas em 40 minutos. Qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto para cada um deles? Então, Joana ela deu 8 voltas em 40 minutos. Simplificando aqui por 8, 8 dividido por 8 dá 1, 40 dividido por 8 dá 5. Então, a cada uma volta, ela gastou 5 minutos. Paula, a cada 10 voltas, ela gasta 40 minutos. Então, simplificando aqui por 10, corta o 0, a razão é 1 quarto. Quer dizer que a cada uma volta, ela gasta 4 minutos. Exercício 6. Um hospital tem 1.600 metros quadrados de área construída e 4.000 metros quadrados de área livre. A razão entre a área construída para a área livre é... Então, 1.600 metros quadrados de área construída, 4.000 de áreas livres. Então, simplificando aqui, corta o 0 e 0. 16 e 40 dá para dividir por 8. 16 dividido por 8 dá 2. 40 dividido por 8 dá 5. Então, a razão de área construída para a área livre é de 2 para 5. A cada 2 metros quadrados de área construída, tem 5 metros quadrados de área livre. Exercício 7. A idade de Rodolfo é 25 anos e a idade de Ariane é de 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Rodolfo e Ariane? Então, Rodolfo 25, Ariane 45. Simplificando aqui por 5, então 25 dividido por 5 dá 5. 45 dividido por 5 vai dar 9. Então, a razão de Rodolfo para Ariane é 5 para 9. A idade.